Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos entrar agora na última parte do método argônio-argônio, potássio-argônio. Vamos falar dos minerais e alguns estudos de caso. Para minerais utilizados nesse método, é um método que é absurdamente cosmopolita. Dá para você pegar uma gama de minerais, já que, a princípio, qualquer coisa que tenha potássio, que é um dos elementos mais abundantes da crosta, serve para esse tipo de datação. Então, a premissa básica é que a gente precisa de algum mineral que contenha potássio e não contenha argônio radiogênico. E tem que conter potássio e argônio num ponto mensurável pelo espectrômetro. A razão inicial, o primeiro que foi buscar é o feldspato potássico. Óbvio, era a escolha óbvia. Além disso, a gente tem uma série de anfibólios, a gente tem mica, a gente tem feldspatoide. Assim, dá para usar um monte, além de datar a rocha total. O uso principal da técnica é para datação de rochas ígneas metamórficas. Lembrando que a gente tem que separar os minerais, quanto maior o grão, mais fácil fica a separação. Então, a pureza da análise vai depender muito disso. Quanto mais você fica quebrando sua amostra, o argônio é um gás nobre, ele tende a vazar mesmo, tende a sair. Quando o grão é muito fino, é preferível você fazer uma rocha total. E eu vou mostrar algumas coisas aqui, como tem datações de basalto. Diminui um pouco a eficácia do método, mas ainda assim é preferível do que você sair arrebentando sua amostra toda. O ideal é você datar um pegmatito, isso é fantástico. Você pega um pedaço ali num mineral homogêneo, é fantástica essa idade, é uma das mais precisas e acuradas que você pode conseguir. Então vamos passando de mineral para mineral, começando aqui pelos feldspatos alcalinos. Foi a escolha mais óbvia, você pegar o que tem alumínio, sílica e potássio, beleza. O problema é que o feldspato alcalino às vezes tem umas soluções sólidas e fica bem heterogêneo. Ele é muito abundante na natureza, você tem ele em rochas alcalinas, rochas graníticas, rochas metamórficas em geral, tem muito, para tudo quanto é lado tem esse tipo de mineral. Foi a escolha mais óbvia, o problema é que gera às vezes alguns resultados complexos. Ainda não dá para saber explicar direito esse tipo de resultado, mas provavelmente é pela solução sólida mesmo desses minerais. Nem sempre um feldspato alcalino é puro potássio. Ele é muito bom para algumas idades de cristalização de rochas vulcânicas e isso ele é fantástico. Às vezes assim, a gente pega num granito, não é muito bom, mas a gente pega num riolito, uma sanidina, é fantástico. Vou colocar um exemplo aqui no final sobre a dispersão dos hominídeos que datou sanidina, assim, a precisão e a acurácia é maravilhosa. Rochas metamórficas ele também é bom. Quando apresenta essas soluções sólidas ou subsólidas de exsolução, intercrescimento sódico, aí perde um pouco a retenção do argônio radiogênico e a temperatura de fechamento dele chegou a ser de menos de 150 graus. Então, a estrutura do retículo, quando tem muita dessas exsoluções, intercrescimentos, cai muito e eu não consigo aprisionar bem e eu acabo perdendo argônio. O resfriamento do mineral não vai dar umidade precisa e acurada. Isso quando eu tenho soluções sólidas, exsolução e intercrescimento. No caso de rochas vulcânicas, sem preocupação, pega uma sanidina e faz, a sua idade vai ficar maravilhosa. Outro mineral utilizado é o plagioclásio, da série albita-anortita. Geralmente, os plagioclásios eles têm fases complexas, com soluções com baixos teores de potássio. Aí vai 1%, 0,1% aproximadamente. A temperatura de retenção vai de 200 a 250 graus, ela é baixa, beleza, mas já dá para datar algumas coisinhas. Às vezes, assim, gera idades mais antigas que as reais pela baixa retenção. Mas, se você só tiver plagioclásio, é uma opção. Dificilmente você vai precisar utilizar o argônio em plagioclásios, mas é só para saber que tem essa opção. Para feldspatoides, tanto a leucita quanto a nefelina são ótimos, a gente tem padrões. Isso é uma dificuldadezinha, é para encontrar o padrão, principalmente da nefelina. A leucita, um problema dela é que ela altera muito fácil. Geralmente ela está associada com o ambiente insaturado, isso é óbvio, né? Mas é geralmente hipoabissal. Aí em país tropical igual o nosso é difícil encontrar, mas é utilizável. O problema dos feldspatoides é só o padrão. A única coisa é encontrar o padrão e ambas têm essa parte de alteração razoavelmente rápida.
A nefelina ela é muito comum, a nefelina é mais fácil a gente achar ela inteira, porque ela é muito comum nessas rochas ígneas primárias, nas primeiras fases, né, de rochas ígneas. E ela tem uma retentividade do argônio melhor do que da leucita. Então, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, você tem nefelina cianito ali para a região de Poços de Caldas adoidado. É uma boa usar a nefelina para datação do argônio-argônio, lembrando do problema do padrão. Quando a gente vai entrando para as micas, além de muscovita, a gente tem flogopita e biotita. A flogopita é excelente para a gente colocar em ultramáficas. Ela possui um teor bem grande de potássio, vai até 9%. E a biotita, para ígneas metamórficas, é fantástica. A temperatura de fechamento delas está entre 300 e 350 graus aproximadamente. Para rochas ígneas, o resfriamento é mais rápido, dá umidade de cristalização bem mais próxima ali da real, né, de quando cristalizou mesmo. Em rochas metamórficas e ígneas de resfriamento lento, ela vai refletir quando a rocha chegou em 300 a 350 graus. Isso quer dizer que o argônio-argônio em flogopita e biotita é excelente para termocronologia. Você pode pegar a umidade de cristalização, amarrar com traço de fissão e colocar o argônio-argônio seja na biotita, seja na biotita, como algo intermediário para ver toda a evolução da sua rocha. Continuando ainda nas micas, a gente tem a muscovita, que na verdade das micas era a escolha principal. Ela é muito comum em granitos, ela tem pegmatito para todo lado, além de algumas rochas metamórficas. Ela tem quase 10% de potássio, 9,5% a 9,7% em geral de potássio em sua estrutura, e a temperatura de fechamento é razoavelmente alta, isso quer dizer que ela retém bem o argônio, é cerca de 350 a 400 graus. Ela é muito usada no argônio-argônio pela facilidade da retenção do radiogênico, também pela facilidade da separação, e ela fornece platôs fantásticos. Ela fornece espectros de idades muito bons, muito homogêneos, principalmente por essa capacidade de reter o argônio. Isso indica que ela tem uma boa resistência, o mineral ele tende a se manter fechado, apesar de quando a gente pensa entre biotita, flogopita e muscovita, achar que a muscovita abriria primeiro, na verdade no argônio-argônio ela que apresenta melhor retenção, então no step heating ela é fantástica, dá bons platôs. Se sua rocha não tem nenhum dos outros minerais, você ainda pode ir para os anfibólios. A Honeyblend é uma boa, é bem utilizada. Os anfibólios ocorrem muito em rochas ígneas metamórficas. Eles não têm muito potássio, geralmente entre 1 a 0,1%, mas entra potássio na sua estrutura. É muito bom para datação, porque o anfibólio ele é muito retentivo, o argônio fica realmente preso ali, o argônio radiogênico, e a temperatura para a Honeyblend, por exemplo, é de 500 graus. Então é um fechamento muito alto, excelente para esse tipo de datação. A Honeyblend realmente é a mais utilizada, mas ainda dá para usar a glaucofana também. Se você tem, por exemplo, uma região com xisto azul, ela pode registrar idades um pouco mais novas. A glaucofana não consegue se manter fechada tão bem a 500 graus como a Honeyblend, mas também é um mineral muito bom para ser utilizado. A Honeyblend, quando ela não tem alterações térmicas, é o ideal. Caso você não tenha Honeyblend, está no xisto azul, a glaucofana sem problemas. Ainda, glauconita, que é um mineral altigênico, ou seja, lá se forma durante a deposição, ali na diagênese, é um mineral útil para esse tipo de datação direta, mas tem diversos problemas. Primeiro que a temperatura de fechamento ainda não foi definida, tem gente que colocou como sendo 600 graus, tem gente que colocou como sendo 200. Segundo, ela possui uma variação muito grande na sua proporção de potássio, pode chegar a 6,5% ou às vezes até 5, 4% de potássio. O argônio radiogênico, ele não é claro ainda o quão bom ele fica preso nessa trama. Ela altera muito rápido e, o pior de tudo, tem um grão absurdamente fino. Os grãos de glauconita geralmente são de 0,1 até 5 micrômetros, é algo finíssimo, é argila mineral. Então o sistema ele abre, ainda tem outra, apesar da gente não saber a temperatura de fechamento, o sistema ainda pode se abrir quando a rocha fica exposta durante muito tempo a 100 graus, que seria a diagênese. Então, assim, é meio experimental ainda. Caso tenha possibilidade, seria muito interessante você fazer uma datação direta de quando sua bacia se formou.
mas é um tiro no escuro, porque realmente a chance de dar certo ainda não é tão grande assim. Ainda para datar a rocha total, dá para usar o basalto, aliás é muito utilizado no basalto, é a mesma ideia, a mesma metodologia para minerais, só tem que ficar atento com algumas coisas. Você pegou um pedacinho de basalto, tenha certeza que não tem amígdala, apesar da amígdala não ser preenchida, cuidado com as vesículas. Se tiver algum material, tira, dá um banho de ácido, deixa tudo limpinho, garante que não tenha nenhuma heterogeneidade na sua amostra. Garante também que o mineral não está alterado, né? Que o seu basalto não está alterado, porque veio de calcita, hidrotermalismo, intemperismo, tudo isso dá uma alteradinha barra, né? Ainda tem o problema de vidro vulcânico, se você tiver algum fenocristal, é preferível você tentar separar o fenocristal. A questão é, pegou um basalto, ele dá uma idade boa. Tenha certeza que é homogêneo, e quando você tem um basalto, você pega uma amostra do tamanho de punho, você já consegue fazer o agônia, petrografia e a química rocha total. Então, assim, não precisa de tanta quantidade assim e dá resultados muito bons. Eu vou até mostrar alguns basaltos no agônia no estudo de caso agora. Ainda, para finalizar, como eu tenho diversos minerais com temperaturas de fechamento distintas, todo método que eu consigo usar diversos minerais com temperaturas de fechamento variadas, eu consigo colocar idades isocrônicas. Então, com o step heating, eu não preciso fazer só a idade platô. Caso eu não tenha a idade platô e eu analisei uma hornblenda, uma biotita e uma muscovita, eu já consigo distribuir isso e fazendo uma isócrona. Lembrando que na isócrona a inclinação é que dá a idade do mineral, a idade da rocha, perdão. Vamos então para os estudos de caso. Vou começar então colocando algo basicão, que é a datação de cios máficos. Esse daí foi no sudoeste do crato amazônico. Cios máficos é um tipo de intrusão muito comum para se datar eventos tafrogênicos, então esse tipo de datação é excelente para fazer aquele estilo de código de barras sobre eventos tafrogênicos e datando cada pedacinho. E aí pegou em basaltos, nesse caso, são cios máficos, né? Aqui só para dar uma noção geral onde foi realizado, tá a bacia do Pantanal aqui, bacia Parecis, dá para ver tanto as faixas móveis, aqui está Sunsás, a região onde foi realizado o estudo. Os resultados, idades platôs, isso é o mais básico, é muito comum esse tipo de cio máfico representar ambientes tafrogênicos, dataram 2 cios, maciços de granulação fina média, a composição era gabbroica, então você está indo já realmente para uma coisa basáltica, e eram estilos toleíticos no ambiente intraplaca, então é o esperado. Os valores magnesianos acaba que vai variar sempre 0,25, 0,38, e isso daí já é geoquímica, simplesmente para comprovar que eu estava datando um evento tafrogênico em ambiente intraplaca. Então, esse tipo de episódio que conseguiram datar é um episódio magmático máfico, foi uma LIP que precedeu a dispersão do Rodinia. Isso foi até bem interessante, as idades de 948 milhões de anos que conseguiram pegar, tanto de 948 até 1 giga-ano, que é essa parte da quebra do Rodinia. Então, esse é o basicão do agônia-agônia. Quando você pega umidade, deu até assim algo bem legal para conseguir essa tafrogênese, essas tentativas de quebra do Rodinia. O que é bem legal é que é algo tão preciso e acurado que usaram para as amostras lunares. Então, a gente tem que ter um entendimento. Aqui está uma foto da Lua bem legal que dá para ver todas as crateras. Pensa que ele pode ser resetado com o impacto de crateras. Vamos entender primeiro como que a Lua é medida. A Lua ela foi gerada, aqui está uma animaçãozinha do lado, da colisão de Theia. Theia, na mitologia, a mãe de Selena, que é a deusa da Lua na mitologia grega. Então, Theia, que teria aproximadamente o tamanho de Marte, teve a colisão com a Terra em aproximadamente 4,4, 4,5 giga-anos. Ejetou esse impacto aproximadamente 10 vezes maior do que o que extinguiu os dinossauros e acabou gerando a formação da Lua. Então, Theia, mãe de Selena, deusa da Lua, deu para fazer esse paralelo, né? Beleza. Então, tem algumas ideias que corroboram essa ideia, né, da formulação da Lua, algumas hipóteses que corroboram com essa ideia da formação da Lua a partir do impacto. São as crateras, geram um período muito propenso a colisões. Também tem a assinatura isotópica disso.
E o núcleo como o núcleo da Terra é muito mais denso, isso indica que já tinha algum início de diferenciação planetária e uma parte mais densa ficou no centro de Theia e o resto foi levado formando a Lua. Isso é algo mais de geologia global, até pegando um pouquinho de astronomia junto. Eu posso deixar até um link aqui sobre uma aula que eu falei sobre isso para deixar mais detalhado, mas o que eu quero falar aqui é sobre a escala geológica do tempo lunar. É tão importante esse negócio de você arrebentar e formar um tanto de crateras que o tempo lunar, os limites, eles se relacionam a eventos de impacto que foram modificando a superfície. Esse pré-nectário, nectário, ímbrico, erastoteniano, coperniano, eles são limites onde houve muito bombardeamento. Ordena-se cronologicamente os eventos de impacto com o pouco que a gente tem de vulcanismo para fazer um princípio estratigráfico. O que a gente tem que as rochas nas partes mais altas e antigas da Lua têm cerca de 4,4 giga-ano, e em 4,1 e 3,8, com idade argônio-argônio, a gente achou o cataciclismo lunar, essa parte onde houve um bombardeamento intenso na região da Lua. A maioria dos basaltos deu cerca de 3,6 giga-ano, indicando que nessa etapa, que seria ali bem a região do Ímbrico, o período Ímbrico, é o evento de vulcanismo mais intenso na Lua. A maior parte de granulitos lunares resultou também em um metamorfismo de impacto. Esse metamorfismo de impacto está aqui bem no período nectário, de 3,8 até 4,1 giga-anos. E os basaltinhos realmente ficaram em 3,6. Foi bem legal porque é um método tão preciso e acurado quando ele é bem feito, que as amostras lunares, que era algo absurdamente escasso, foram datadas usando ele. Então é um método que pode confiar que vai dar uma idade ou de cristalização ou de metamorfismo fantástica. Um outro trabalho, esse que saiu na Science, é sobre erupções kimberlíticas ascendentes e os significados dos xenólitos com flogopita. Então a ideia é o seguinte: o que fizeram aí Kelly e Vartu, não sei se é assim que pronuncia o nome deles. Erupções kimberlíticas, geralmente elas trazem fragmentos de rochas, minerais exóticos, inclusive diamantes, né? Na sua ascensão do manto até a superfície, é uma ascensão muito rápida. Esses materiais eles tendem a ser absorvidos, enquanto você está na ascensão, ele tende a começar a absorver um pouco. A preservação dele é um indicativo que ele sobreviveu a esse transporte em alta velocidade. Então, qual foi a ideia dos autores desse trabalho? A partir de análise argônio-argônio numa flogopita dos xenólitos, eles tentaram estimar o tempo gasto do transporte do manto até a superfície. Ou seja, dependendo da temperatura que o magma, a temperatura do magma, o transporte pode se dar ou em algumas horas ou até em dias. A metodologia que eles usaram, eles pegaram a taxa de difusão do argônio na flogopita, o tempo de transporte calculado levando em consideração a estimativa de temperatura mantélica, isso é geotermoborometria clássica, usando CPX, e, em outras palavras, eles foram para a flogopita, viram como o sistema da flogopita se abre até tal ponto e o quanto que ela ficou exposta a uma temperatura X, ou seja, quanto tempo que ela saiu do manto até chegar na superfície. A datação foi realizada em diversas medições a partir da borda até o núcleo da flogopita. Aqui dá para ver que foram sendo feitos caminhos dentro do mineral e as medidas obtidas no núcleo foram concordantes com diversos métodos para a cristalização mineral. Não fizeram só o argônio-argônio, queriam saber quanto que estava a flogopita ali. Também fizeram outros métodos para datação dentro da flogopita. Rumo à borda, então aqui no meio a gente tinha a idade de cristalização e aqui na borda foi vendo como que o argônio foi sendo dispersado. Rumo à borda, então, a gente tem um decréscimo da idade associado à ascensão do kimberlito. E a última idade, a mais da borda, equivale à idade da erupção do kimberlito. Isso foi interessante demais, que eles pegaram desde a cristalização por volta de 100 e poucos milhões de anos e foram pegando toda essa abertura parcial até a erupção do kimberlito em 34 milhões de anos. Isso é interessantíssimo. Então,
O que eles fizeram depois, pegando na Flogopita com essa liberação do argônio rumo à borda, viram, ela saiu de uma temperatura de 1200 e até chegar aqui nos 800 graus, que seria essa estabilidade da abertura da Flogopita. Viram o tempo em horas que ela ficou exposta a cada tipo de temperatura. Isso é muito legal, que viu que ela ficou menos de 10 horas a cerca de menos de 1000 horas a cerca de uma temperatura de 1200 graus. Porém, essas estimativas, menos de 1000 horas, e conforme foi resfriando, acaba que até atingir a estabilidade. O que é muito interessante que essas estimativas, ela é muito imprecisa, sem dúvida, a gente ainda está engatinhando nesse tipo de cálculo de retenção de argônio na Flogopita para saber algo assim, para estimar em horas, mas eles já conseguiram atribuir um range assim, pode ser 13 horas ou até 12 dias. Com isso a velocidade vai variar de 0,1 metro por segundo até 4 metros por segundo. Apesar do erro ser enorme, esse tipo de estudo é interessantíssimo. Você começa a entender melhor a dinâmica de quanto tempo demora para acontecer os registros geológicos, quanto tempo demora para um cristal crescer e cristalizar, nuclear e cristalizar, quanto tempo que demora para uma erupção que é rápida realmente ser exumada. Você consideraria 0,1 metro por segundo algo rápido? Em tempo geológico, isso realmente é voando. Então isso é muito interessante, ainda está engatinhando, mas cada dia sai coisa nova. Um outro estudo muito legal é sobre a dispersão dos hominídeos. A gente tem diversas hipóteses para essa dispersão, também vou deixar um vídeo sobre geologia global que eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Mas quem fez a idade nesse caso foi esse senhor, o Dr. Johansson, ele foi o descobridor da Lucy, e o que eles fizeram basicamente, pegou onde tinha pegadas da Lucy, no Rift Valley africano, pegaram a região onde tinham as pegadas e dataram vulcânicas em sanidina, lembrando que a sanidina é a estandarte do método argônio, tanto na base quanto no topo, e conseguiram pegar assim, umidade fantástica ali de passagem por volta de 3,18, 3,22 milhões de anos. Restringiram bem a parte das pegadas, datando os tufos, sendo que tinha tufo no topo, tufo na base e tinha um pelitinho ali no meio, onde as pegadas ficaram fossilizadas. Isso é muito legal para o entendimento da dispersão dos hominídeos. Vou deixar mais algumas coisas sobre esse assunto aqui embaixo. E aí as reconstruções foram embora para falando diversas coisas de como foi sendo a evolução do homem, a história do homem na Terra. Então esse é o método argônio-argônio, qualquer dúvida eu fico à disposição. E ele é realmente um método absurdamente preciso, acurado, e se deu para fazer até em amostras lunares e de dispersão de hominídeos, quer dizer que o range de idades dele vai até de poucos milhões de anos, até menos de 1 milhão de anos, até cerca de 4,4 giga-anos. Ótimo para ser usado, caso tenha interesse, recomendo. Valeu!